Lá, eu vou aqui por meio desse vídeo explicar para vocês sobre triângulos. Então, assim, falar sobre triângulo é muito simples. Triângulo é uma figura geométrica que tenha três lados, certo? Formato, tipo assim. Aqui, ó. Isso aqui é um modelo de um triângulo, certo? Aí é o seguinte, vou falar aqui, posso dizer que ele é três lados, né? E posso chamar aqui esses pontos aqui onde os lados se encontram, são chamados de vértices. Posso chamar de vértice A, vértice B e vértice C, tá certo? E aqui na parte interna temos os ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Pronto, são esses elementos do triângulo, são os três lados e os três ângulos. Pronto. Agora eu vou falar da condição de existência de um triângulo. O que tem que existir, quais as condições para que ele possa existir. Vejam bem, para que um triângulo, para que esse tamanho dos lados seja de modo que o triângulo possa realmente existir, esses lados precisam ter medidas coerentes para que possa realmente formar triângulo. Ou seja, essa definição aqui que eu vou ler para vocês, ó, em relação às medidas dos lados. Em qualquer triângulo, a medida de qualquer lado deve ser sempre menor que a soma dos outros dois lados. Ou seja, se eu pegar um triângulo aqui, ó, um modelo assim, certo? Eu tenho que, vou até desenhar diferente aqui. Se eu tiver um modelo assim, ó, o que acontece? Eu tenho três lados aqui diferentes de tamanho. Se eu considerar que esse lado mede 4, esse lado aqui mede 5, faz 9, esse outro lado aqui ele tem que ser menor que a soma desses dois. Ou seja, o terceiro lado, por mais que ele seja o maior lado, mas ele tem que ficar um valor menor do que a soma dos outros dois. Então, como esse aqui está dando 4 mais 5, 9, aqui pode ser no máximo 8. Entendido? Eu não posso formar um triângulo como, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, eu fazer assim, eu dizer que aqui é 4, aqui é 5 e aqui é, por exemplo, 10. Isso não forma triângulo, não tem condição. Porque o terceiro lado aqui, valor 10, está dando maior que a soma dos outros dois. Para que seja triângulo, precisa que seja de modo que a soma dos dois lados seja maior do que o outro terceiro lado. Somando os dois lados tem que dar maior do que o terceiro. Então, como tem 4 mais 5, 9, o terceiro tem que ser no máximo 8. Isso é a condição de existência. Agora vamos para a soma dos ângulos internos. Olha só, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Por exemplo, nesse triângulo aqui de vértices A, B e C, temos os ângulos A, B e C. O que quer dizer? A soma dos ângulos internos sempre vai ser igual a 180. Ou seja, quando eu somar os três ângulos A mais B mais C, vai dar igual a 180. Esses ângulos são medidos em graus. Ok, gente? Vou pegar aqui algum exemplo. Ó, dado aqui uma questão. Calcula a medida x indicada. Olha só, gente. A medida x indicada. Como que está aqui, ó? Um ângulo mede x, um outro mede 2x e um terceiro mede 75. Como é que eu vou calcular x? Eu vou só montar a equação. Olha, você já sabe resolver a equação. O que eu falei com a soma dos ângulos internos? Que a soma dos três dá igual a 180. Então, eu tenho 75 com mais x com mais 2x é igual a 180. Aí eu só resolvo a equação e vou achar então o valor de x. Pronto, achei quanto é que vale x. Bem simples. Vamos para a nossa atividade aqui. Aqui é só aplicar o que eu já falei. Vou fazer uma breve leitura aqui das questões, facilitar para vocês. A primeira questão pergunta se com essas medidas que estão aqui é possível formar um triângulo. Aí você vai olhar o seguinte, tudo bem, são três medidas. Beleza. Forma triângulo como? Se a maior delas, sozinha, for menor do que a soma dos outros dois lados. Aí você verifica, então é o seguinte, um lado sozinho tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, o maior lado sozinho é menor que a soma dos outros dois. Quem é o maior lado? 130. Aí você verifica. Se ele for menor que a soma disso aqui, aí ele forma triângulo sim. E se ele sozinho for maior, aí isso não forma triângulo. É isso aí que tem que verificar.
Na questão 2. Em um triângulo, o lado maior tem 35. Ó, o lado maior tem 35. E um dos lados menor tem 21. Qual é então o valor do terceiro lado do triângulo? Ou seja, do outro lado que também é menor. Veja bem, um lado maior tem 35. Aí os outros dois lados menores tem que dar juntos maior do que 35. Então, como um deles é 21, o outro, para que venha dar maior do que 35, precisa que seja no mínimo 15. Porque quando você somar 15 com 21, vai dar quanto? 36. Ou seja, esses dois lados aqui vai dar então maior do que o 35, que é o que é a condição de existência do triângulo. Terceira questão. Os dois lados menores de um triângulo medem 22 e 37. Ó, 22 e 37. Aí a pergunta foi, qual é a medida do maior lado? Ó, esses dois juntos tem que dar maior do que o lado maior sozinho. Então, como esses dois lados aqui, ó, juntos, dá 22 com 37, dá 59, então a maior medida do terceiro lado tem que ser no máximo 58, certo? Para poder ficar sozinha menor que esses dois juntos. Quinta questão. Determine o valor de x nos triângulos a seguir. É igual aquele exemplo que eu dei, de usar a equação. Você vai pegar cada triângulo aqui, você vai montar uma equação, ó. X com mais 45 e mais esse outro aqui que é 90, vai dar igual a 180. Então você vai fazer o seguinte, ó, x mais 45 com mais 90, que vai dar igual a 180, que é os três juntos, certo? Aí vai só resolver a equação e achar o valor de x. E assim você vai fazer em todos os demais triângulos. X mais x mais x vai dar 180. Esse outro aqui vai ser x mais 1 mais x mais 2 vai dar 180. Ok? Isso é isso aí. Vamos para a quinta questão. Dois ângulos internos de certo triângulo medem 73 e 59. Qual é a medida do terceiro ângulo? Então você vai pegar, chama o terceiro ângulo de x. Aí você pega x com mais 73, certo? Com mais 59. Somado os três vai dar quanto? 180. Aí você vai só calcular, achar o valor de x resolvendo essa equação aqui. Pronto. Questão 6. Um triângulo tem dois ângulos internos congruentes. Gente, ângulos congruentes quer dizer iguais. Então você chama esse ângulo de x. Aí você diz que x com mais x e o terceiro ângulo mede 68 mais 68, que vai dar igual a 180, viu? Como ele tem dois ângulos internos congruentes, aí você vai fazer isso aqui, ó. X, que é um dos ângulos internos, mais o outro, que é x também por ser congruente, que quer dizer igual, tá aqui, ó. Aí mais o terceiro ângulo, que é 68. Eles três juntos vai formar quantos graus? 180. Você faz, resolve a sua equação e acha o valor de x. Só é isso. Questão 7. Se as medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são, respectivamente, tá aqui, ó. As medidas são essas três. 3x, x mais 15 e 75 menos x. As medidas dos três ângulos são essas aí. Então, esse triângulo é... Aí vem aqui os nomes. Escaleno. O que é um triângulo escaleno? É se os três lados são diferentes. E como que você vai saber que os três lados são diferentes? É se os três ângulos derem valor diferente. Beleza? Retângulo e não isósceles. Olha, retângulo é um dos ângulos ser ângulo reto, ou seja, 90 graus. E não isósceles é os dois lados serem diferentes. Certo? E retângulo e isósceles é ele ter um ângulo reto, ou seja, de 90, e os outros dois lados serem iguais, certo? Ou seja, os outros dois ângulos serem iguais, beleza? Vou até repetir a alternativa B. Vou começar da B aqui, ó. Ele ser retângulo é ter um ângulo reto, e não isósceles é ter os outros dois ângulos diferentes. Letra C, ele ser retângulo, ele tem um ângulo reto, ou seja, de 90, e isósceles é ter os outros dois ângulos iguais. E você vai ter encontrado isso como? Lá no cálculo que você fez aqui quando somou os três ângulos e achou o valor de x. Beleza? Para ele ser a alternativa D, isósceles não retângulo, é ele ter dois ângulos iguais e um outro terceiro ângulo que não seja ângulo reto, ou seja, não seja 90.
Já disse, vou repetir. Vocês vão achar quais valores dos ângulos fazendo a equação aqui, ó. 3x mais x mais 15 mais 75 menos x igual a 180. Aí você resolve, acha o valor de x e assim você vai achar então o valor de cada ângulo, porque um deles é 3x, se o seu x deu 20, por exemplo, onde é 3x vai ser 60. Aonde é x mais 15 vai ser 35. Aonde é 75 menos x vai ser 55. Um exemplo que eu estou dando. Aí você vai saber então classificar como é o nome desse triângulo. Questão 8. Os ângulos de um triângulo medidos em graus são... Aí está aqui, ó, os três ângulos. 3x menos 36, 2x mais 10 e x mais 20. São os três ângulos. O maior ângulo mede. Aí a mesma coisa da questão 7. Você vai montar a equação somando esse ângulo aqui, 3x menos 36, com esse ângulo 2x mais 10, somado com esse ângulo x mais 20, e vai dando igual a 180. Você então montou a sua equação, você vai resolver. E aí a pergunta aqui foi o quê? O maior ângulo médio. Como é que você vai saber então quem é o maior ângulo? Ora, como eu dei o exemplo daquele lá, supondo que esse seu x tenha dado 20. Aí nesse 3x menos 36, qual é então o valor desse ângulo? Ó, 3x, supondo que ele tenha dado 20, dá 60, menos 36 vai dar então 24, supondo esse valor desse ângulo. Aonde tem 2x mais 10, se o seu x tiver dado 20, então os 2x vai dar 40, com mais 10 vai dar 50. Nesse aqui, se o seu x deu 20, aí você tem x mais 20, vai ser então o teu ângulo vai ser 40. Supondo que o seu x tivesse dado 20, qual que seria o maior ângulo? Seria o ângulo de 40 graus. Isso foi uma suposição que eu dei. Entendido? Você vai montar a sua equação, vai resolver, achar o valor de x e aí vai saber então qual é o valor de cada ângulo. Ok, pessoal? Então era essa aula que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!